no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse comigo lá no livro de Eclesiastes. Eclesiastes 3. Uma palavra que todos conhecem. Aleluia. Eclesiastes 3. Capítulo 1. Eclesiastes, desculpa, irmãos. Eclesiastes capítulo 3 e versículo 1. Aonde a palavra de Deus diz assim para nós nessa noite: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito do céu. Amém? Você pode se assentar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Tudo há seu tempo, tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem seu tempo, e para tudo há um tempo. Existe um tempo, mas também existe uma estratégia do Senhor para que nós possamos viver o que há nesse tempo. Nós, muitas vezes, queremos fugir do processo para não respeitar o tempo de Deus. Não tem como fugir do processo e aprender a viver no tempo. Só vive no tempo quem quer viver processo. E quem nos dá tudo isso é a estratégia de Deus para as nossas vidas. E quando eu li a palavra do Senhor, essa semana toda, o Senhor ministrava a respeito de Esther. Esther é um livro que eu amo muito, irmãos. Uma mulher que não estava nos padrões de ser quem Esther chegou a ser. Porque eu quero compartilhar com você, porque existe uma estratégia de Deus para que nós venhamos a alcançar o propósito, mas existe uma estratégia do maligno para tirar de você aquilo que Deus tem para mim e para você. Vá comigo lá no livro de Esther, em nome de Jesus. Lá atrás, eu vou falar, eu sei que todos conhecem. Pode ir no capítulo 1 de Esther. Irmã, por que você começou com Eclesiastes sobre tempo? Porque Esther, irmãos, Esther, pode ir capítulo 1. Pode deixar, tá, Pablo? Se você quiser deixar no 1, mas eu vou decorrer o livro de Esther. Esther tem 10 capítulos. E não fique preocupado de acompanhar a leitura, tá? Eu gostaria que vocês ficassem preocupados em receber aquilo que Deus tem entregue nas suas mãos hoje, nessa noite, como estratégia para alcançar propósitos. Quem era Esther? Esther, ela se chamava Radassa, que era o nome em hebraico dela. Esther, ela era tudo que a gente poderia pensar que não daria certo. Ela tinha uma formosura, ela tinha uma beleza, aonde todos que a encontravam, todo que a via, achava graça aos olhos, porque nós gostamos de coisas bonitas, né, irmão? À primeira vista, tudo que nos enche os olhos é o quê? A beleza, a formosura. E Esther, ela era uma judia que não tinha nem pai nem mãe. Mas a Esther tinha um propósito a viver de Deus na vida dela. Esther estava debaixo de uma estratégia de Deus sobre a vida dela. Mas Esther precisava viver um processo. Diga comigo, processo. E Esther tinha com ela alguém que a criou, que era o seu tio, que as escrituras dizem que era Mardoqueu. Mardoqueu, ele era um homem judeu,
que tinha sido levado em cativeiro pelo rei Nabucodonosor na Babilônia. Mas Mardoqueu também tinha uma estratégia de Deus sobre a vida dele, para que ele pudesse também alcançar um propósito de Deus para ele. Mas no decorrer da história, nós também vamos ver que existia Ramã, que foi usado como estratégia de Satanás para impedir que aquele povo fosse salvo. Você está entendendo o que Deus está te dizendo nessa noite? Existe uma estratégia de Deus para você, mas se você não obedecer, se eu e você, eu digo você, irmãos, mas é para mim que a palavra vem primeiro. Existe uma estratégia, Zezinho, de Deus para a tua vida, para você vencer. Você crê? Existe também uma estratégia de Satanás para te matar, para te roubar, para destruir todos os seus sonhos. E tudo começa com o quê? Tudo começa com o rei Assuero, que faz um banquete e chama Vasti, a rainha, para que pudesse mostrar a beleza dela naquele reino. Ele prepara um banquete porque ele queria mostrar, e Vasti não se apresenta. Quantas vezes o Senhor tem te convidado para banquetes e você tem se negado aí? Por orgulho, por achar que não é digno, ou por achar que é demais. Irmãos, Deus é um Deus de simplicidade. Deus é um Deus de humildade. Ele veio sobre esta terra, Ele caminhou, e Ele veio e Ele servia ao invés de ser servido. Ele lavava os pés. Mas Vasti não se apresenta naquele banquete. E aquilo entristeceu o coração do rei, enfureceu, envergonhou. E o que o rei Assuero fez? Um decreto, que ela não iria mais se apresentar diante do rei. Porque existe uma estratégia de Deus para as nossas vidas, e que se você não alcançar, se você não querer viver, você pode ter certeza que você vai ver outro viver coisas maiores e melhores que aquelas que você tinha. Não é porque Deus é um Deus vingativo. Não, o nosso Deus não é vingativo. Ele tem tudo aqui, diante das mãos para me entregar e te entregar. Mas pela nossa desobediência, pela nossa fraqueza, pela nossa arrogância, pelo nosso orgulho, por muitas vezes frutos da nossa carne, nós não conseguimos se assentar à mesa de um banquete preparado por Deus para nossas vidas. Rainha Vasti, ela foi destronada, e aquele lugar ficou vago. Diga comigo, ficou vago. Quantas coisas na sua vida tem ficado vago? Quantas coisas na sua vida Deus tem te dado a direção? Quantas coisas Deus tem tirado e você insiste em não colocar mais nada? Porque você não se acha no direito de viver aquilo que Deus tem para você. Existe um lugar vago dentro do nosso coração que Deus quer encher dele, meu irmão. Minha irmã, Deus, Ele precisa de você? Não. Quem precisa do Senhor? Somos nós. Quem precisa ser cheios de Deus? Nós. Quem precisa estar o tempo inteiro vigilante para que o inimigo não venha roubar aquilo que ele quer nos entregar? Somos nós. Porque como foi declarado no louvor, nem principados e nem potestades ficam de pé diante a majestade do nosso Deus. Esse é o Deus que eu e você serve. Então, quando Ele nos convida a sentar num banquete, não deixemos o nosso lugar vago. Porque nós precisamos ser atraídos não apenas pela graça, não apenas pelos feitos, mas pela beleza de Cristo Jesus. Existe uma beleza nas quais nós precisamos nos atentar, que é a beleza do Senhor para as nossas vidas. Mas para tudo isso existe um tempo determinado.
E neste tempo Vasti se nega a se achegar. E Esther, de uma maneira que Deus tinha uma estratégia para a vida dela, o tio a coloca para que ela pudesse se apresentar ao rei. Existia um homem responsável por cuidar das mulheres, e o rei, ele declara que ele queria sim as mulheres mais belas, e elas foram preparadas. E eu não vou contar detalhes por detalhe, porque a hora já está avançada. E Esther, ela é preparada. E Esther, elas passavam por um período de 1 ano, essas mulheres, para elas serem purificadas, para que elas pudessem se apresentar diante do rei. Mardoqueu, ele era um homem que estava cativo. Irmãos, mas mesmo no cativeiro, Deus também dá estratégia para nós. Aquela menina, ela foi criada por um tio. Ela tinha tudo para dar errado. Aquela menina, ela tinha tudo para não ser a escolhida. Ela foi a escolhida. A palavra de Deus vai dizer que ele, Assuero, achou graças e a amou mais do que as outras. Por quê? Porque existia uma direção, existia uma estratégia, mas custou algo para Esther. O tio disse a ela que ela não poderia dizer que ela era judia. E o Senhor me dizia: ninguém se achega no meu trono, diante do meu trono, recebe o meu maior galardão, se existir algo escondido, irmão. Existe uma estratégia, existe um propósito, existe algo que nós vamos receber de Deus, mas nada vai ficar escondido diante dos olhos do nosso Senhor. Esther foi preparada. Esther, ela se achegou diante do rei. Esther ela foi achada graça. O rei quis Esther como esposa, a amou mais do que as outras. Só que existia esse quezinho que estava ali, né? E às vezes, sabe, é nesses quezinhos da nossa vida que trava a gente. Mardoqueu disse para ela não dizer que ela era judia. E ela sabia que o rei não sabia que ela era judia. Mas, queridos, quando a gente vai pensar na direção de Deus, Esther descobre que existe uma trama toda para que fosse matado, fosse exterminado todos os judeus, todo o povo dela ia ser exterminado. Mardoqueu, ele entra num desespero. A palavra de Deus diz que ele se veste de roupa de saco e fica na frente do palácio, e não se podia chegar à presença do rei vestido de pano de saco. Mas você concorda comigo que Esther já era rainha? Ela poderia muito bem, eu tô com o meu garantido. Mas não, irmãos. Aquela mulher, ela tinha um espírito de liderança. Aquela mulher, ela tinha amor. Aquela mulher, ela não esqueceu daqueles que ficaram para trás. Existia um tempo onde ela não tinha pai e não tinha mãe. Existia um tempo onde ela foi preparada. Existia um tempo onde ela teve que se apresentar. Existia um tempo onde ela teve que guardar que ela era judia. Mas existiu o tempo em que ela teve que enfrentar. E hoje à tarde eu ouvi isso. Nós só sabemos o nosso tempo quando nós estamos passando por ele. Porque quando o meu irmão está passando no tempo dele, eu posso sim ver que ele está passando, mas eu não sinto a dor que ele está sentindo. Eu não sinto o desespero. Eu não sinto a angústia. Eu posso até sofrer, mas é diferente quando eu estou no meu tempo de enfrentar algo que eu me acho pequena. E Mardoqueu, ele dá um jeito de Esther descobrir tudo o que havia sido tramado por Amã. Amã, ele tinha ódio. Amã queria ver Mardoqueu morto. Amã, ele não queria ver Mardoqueu bem, irmãos.
E Esther se desespera quando descobre que seu tio estava ali coberto de pano de saco. Porque se você lê as escrituras, muitos dos desesperos, das angústias, onde a pessoa não sabe mais. Eu não sei se você já passou por isso. Uma vontade de sair gritando, de rasgar, de sumir, porque a gente quer tirar aquilo de dentro do nosso coração. É um sofrimento tão tamanho que a gente quer tirar de qualquer maneira aquilo de dentro de nós. E Mardoqueu sabia de toda a trama. E Esther descobre, e Esther também fica angustiada, mas ela se preocupa porque havia 30 dias que ela não se achegava diante do rei. E só se achegava diante do rei quem ele a convidava. E aí é onde eu quero te falar. Esther se chegou de qualquer maneira diante do rei, irmãos? Não. Esther, ela não se achegou de qualquer maneira. Quem foi Mardoqueu para Esther? No meio da estratégia de Deus, nós vamos viver esse processo. E no meio desse processo, você precisa crer que você não está sozinho. Você vai precisar vencer essas barreiras sozinho. Mas eu creio e vivo e vivi e vou viver que eu nunca vou estar sozinha neste caminho. Muitas vezes nós estamos tão doídos, tão chateados, tão machucados, tão amedrontados, que nós não ouvimos a voz de Deus. Nós não conseguimos adorar a Deus. Nós não conseguimos orar. Nós não conseguimos clamar. E nesta hora o Senhor, Ele sempre coloca alguém para que possa ser porta-voz do céu, amém? Sempre existe alguém a qual nós vamos saber que é a voz de Deus. E assim foi com Esther. Existia aquele tempo que Esther, ela precisava passar por aquilo. Quando essa mulher, ela descobre, vai comigo lá em, deixa eu achar aqui, aonde ela diz, aonde Mardoqueu diz, lá em Esther 4, em capítulo 14, no versículo 14. Esther 4, versículo 14. Olha o que é o socorro de Deus. Aquela mulher, havia 30 dias que ela não era chamada à presença do rei. E ela pensa, como que eu vou falar para o rei? Como que o rei vai saber de tudo o que acontece? E o meu primo está lá sofrendo, ele me criou, ele está sofrendo. Irmão, muitas vezes no deserto do outro a gente se desespera de uma tal maneira que nós já ouvimos isso diversas vezes. A gente vai de qualquer maneira e pega a prova do outro com a mão, e entra no deserto do outro com a mão e depois não sabe sair. E Esther, olha o que Mardoqueu diz, olha o que chega aos ouvidos de Esther. Esther 4, capítulo 4, versículo 14. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino. O que é que Mardoqueu estava querendo dizer para Esther? Ela podia ficar quietinha, só que o povo dela ia perecer. E às vezes a gente não quer se envolver. Às vezes tem irmão que pede ajuda e a gente não quer ajudar. A gente não se lembra de orar. A gente não se lembra de interceder. A gente não quer fazer. Mas Mardoqueu, ele faz lembrar que se de todo te calares virá socorro. E esse de todo te calares é hoje, irmãos. Muitas vezes estamos tão angustiados, e eu já disse isso aqui diversas vezes, e o pastor Cláudio também disse. O celular está matando a gente. É uma falsa sensação de ter um monte de amigo, que isso não nos leva a nada. Nada. Tenho 5.000 seguidores, tenho não sei quanto que me segue no Insta, e eu tenho não sei quanto que visualiza o meu status. Só que na hora do pega, ó, pode contar que sobra dedo assim, ó, para balangar.
estou mentindo? E Esther, ela vai nos ensinar. Ela vai nos ensinar que ela deu ouvidos àquele que a ajudou, àquele que falou: ó, Esther, se você pode não fazer nada, mas quem disse que nesse tempo você também poderia não estar aí? Ela poderia estar lá, junto com os outros que poderiam ser mortos. Irmãos, muitas vezes nós entramos em meio de um negócio que eu não sei dizer o nome, e a gente nunca mais sai de lá. Ela poderia muito bem ter ficado desesperada, porque eu não vou me chegar na frente do rei de qualquer maneira, porque se ele esticar o cetro para mim, pode ser que eu venha a ser morta. E eu vou fazer o quê? Eu não posso. Eu não vou. O medo paralisa a gente. O medo nos impede de ver a estratégia de Deus. O medo, ele faz com que nós não venhamos a viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu digo isso, que hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, mas o Senhor sabe o medo e a vergonha que eu tinha de falar em público. E eu sei que muito mais Deus vai fazer, porque eu quero aprender. E o medo não vai me paralisar e nem te paralisar, porque você não é escravo do medo, você é filho de Deus. E Esther, ela chega, ela ouve aquilo que Mardoqueu, e o que Deus faz? Deus vai dar uma estratégia. E eu sei que você precisa também de uma estratégia. Nem que se for uma pessoa que hoje precisa de uma estratégia de Deus para vencer algo que não depende de mim, de você. Eu tenho, irmão. Eu tenho lutas travadas que não dependem de mim. Depende de um Deus que eu sirvo. Depende de eu ajoelhar, colocar a minha cara no pó e esperar aquilo que Deus tem a fazer. E Esther, ela vai e diz para aquele povo, para que eles viessem a orar por ela, a jejuar por ela por 3 dias, sem comer e sem beber, tá? E eles eram homens e mulheres diferentes de mim e de você, irmão. Aí às vezes a gente pergunta: por que Deus mandava fogo do céu, todo mundo via, e era povo lançado na fornalha? E eu estou dizendo isso porque eu me envergonho às vezes de falar que eu sou crente, irmão, verdade. Por que viam-se tantos sinais? Se o mesmo Deus do ontem é o Deus do hoje, é o Deus do amanhã, é o Deus que nós vamos habitar na glória, por que eles viam e nós não vemos? Quem é de nós aqui que se propõe a fazer isso por um povo, por 3 dias, sem comer e sem beber? Porque às vezes por horas para mim é um sacrifício. O máximo, não tenho vergonha de dizer, o máximo que eu já consegui fazer, orando mesmo e jejuando, foram 12 horas. Eu não consegui mais, sem comer e sem beber. E o Senhor também ministrava: há tempo para todas as coisas. E a gente vê às vezes tantas coisas cercadas por conta do jejum. E é jejum de Daniel. Eu não estou criticando o jejum de Daniel, eu não estou criticando o jejum de ninguém, eu não estou querendo ensinar jejum de ninguém. Eu estou dizendo aqui o que a palavra dizia ao meu coração. Ela declarou e o povo fez. Ela declarou: ore por mim, eu vou numa peleja, jejuem por mim por 3 dias. E assim ela fez. E o que mais Esther fez, além de pedir para aquele povo jejuar, orar, sem comer e sem beber? Irmão, ela se ajeitou, vestiu a veste real dela. Às vezes, nas nossas lutas, a gente quer vestir o pano de saco e não se achega na presença de Deus vestido o pano de saco, irmão. O que é o pano de saco? É a nossa arrogância, é o nosso orgulho. Às vezes, ó Senhor, você não está vendo o que eu estou passando? Ai, mas Deus não está vendo. O irmão que nem na igreja vai, o irmão alcança tanta coisa, e eu estou lá todo dia. Eu estou dizendo isso porque eu já pensei, irmão. Por que o irmão é mais abençoado que eu? Eu já pensei. Quando eu perdi meu filho, eu falava assim: por que o Senhor dá filho para quem joga filho no mato? Para quem abandona, para quem abota? E eu esperei 4 anos o meu filho, e o Senhor tira de mim, Deus. Irmãos, aquele filho era algo que eu mais queria na minha vida.
Mas eu tive que aprender a depender de um Deus que faz e realiza. Nós tivemos. Existe um Deus que mesmo quando a morte chega na nossa casa, Ele dá estratégia para mim e para você vencer todas as coisas. Existem sonhos dentro de você que já morreu. E o Senhor está dizendo, muitas vezes você quer se chegar diante de mim de qualquer maneira. O Senhor, Ele quer ouvir, Ele quer colher as minhas e as suas lágrimas verdadeiras, irmão. Quando eu questionava Deus, por quê? Por que eu pedi minha mãe? Por que ela quis se matar? Por que ela quis morrer? Eu tinha 5 anos. Eu não escolhi passar. Esther não escolheu passar. Você não escolheu passar por muitas coisas que você está passando. Mas nem por isso Deus deixou de gerar uma estratégia para a minha vida e para a sua vida, amém? Porque existe um tempo para que nós venhamos a viver este processo diante do Senhor. Esther, ela coloca as vestes reais. O que é que o Senhor vai dizer nessa noite sobre as vestes reais? O arrependimento. A nossa maior veste, a nossa mais pura veste, irmão. Não é isso. Não é a calça, não é o sapato, não é a casa que eu moro, não é o carro que eu ando, não é o lugar que eu ocupo no meu emprego. Se eu sou popular ou se eu não sou, existe uma veste real que o Senhor, Ele está falando para mim e para você. Se arrependa. Se arrependa. Se arrependa daquilo que você sempre bate no peito e fala, eu não consigo, porque eu sou fraca e falha. Queridos, Esther, ela era uma mulher, uma judia que não tinha pai nem mãe, que chegou a ser colocada uma coroa sobre a cabeça. Mas Esther, ela não se esqueceu daqueles que ela amava. Assim como Deus não se esqueceu de mim, me deu 2 filhos lindos, para honra e glória do Senhor. Assim como Deus não te esqueceu aonde você está. Deus não te esqueceu, Ele não vai te esquecer jamais. Porque a palavra dele diz que mesmo que uma mãe se esquecer do filho que amamenta, eu jamais te esqueceria. Esther, aquela mulher, ela se apresenta de vestes reais. Há quanto tempo você não põe a cara no pó, você não ora, você não chora de verdade aos pés do Senhor? Há quanto tempo você não entrega as suas dificuldades e você só pede, 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 pede? Não é errado pedir, mas existe um tempo que eu preciso descer. Existe um tempo que eu preciso descer, porque vai existir um tempo que o Senhor vai me colocar de pé, amém? Existe um tempo que o Senhor vai me colocar e te colocar de pé. E Esther, ela veste as vestes reais. Ela se achega diante do rei. E o rei, irmão, olha que Deus mais lindo. Vá comigo, você ainda está no capítulo 4, eu vou terminar logo. Vá comigo lá no versículo 5, no capítulo 5, versículo 2, a palavra de Deus diz assim, ó. E sucedeu que, vendo o rei a rainha que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E aí o Senhor vai dizer nessa noite, eu também acho graça em ver você aí me adorando. Eu também acho graça, filho, eu te gerei, eu te formei, chamei-te pelo teu nome. Nós nos esquecemos, irmãos. Muitas vezes nós nos esquecemos daquilo que Deus projetou para as nossas vidas. E Esther, quando ela coloca aquela veste, se acha na frente do rei. O rei diz para ela o que é que ela queria que fizesse. Ela vai e diz, eu quero fazer um banquete, chama Ramã. E Ramã já tinha todo tramado algo para que fizesse forca para matar Mardoqueu. Esther foi sábia. Ela pagou um preço, mas ela viveu algo de Deus por um povo que ela se lembrava. Esther, ela vai e fala para o rei. Meu irmão, o rei pergunta para ela, se você ler esse livro, ele é lindo demais.
nos ensina batalhas, nos ensina o tempo certo das coisas acontecerem. Ramã tinha preparado. Quantas vezes o inimigo tem tentado te tirar da onde você está? O inimigo tem tentado te matar. O inimigo tem tramado contra a tua vida. Ele tem tentado te destruir. Mas o Senhor, Ele tem uma estratégia infalível. Diga comigo, o Senhor sempre tem uma estratégia infalível para me livrar. Amém, você crê, você toma posse dessa palavra, porque eu tomo posse, irmão, dessa palavra. Pode preparar a forca, pode preparar laço, pode preparar buraco, pode preparar o que for. O Deus que eu sirvo, Ele sempre vai me livrar da morte. Ele sempre vai te livrar da morte. Nós não podemos ter medo. Nós precisamos aprender a obedecer o tempo certo de todas as coisas para viver o propósito debaixo do céu. Esther, ela fala de Ramã. Ramã, prepara a forca. O que acontece? O rei teve um sonho. Irmão, é outra estratégia de Deus. O rei teve um sonho porque ele descobre que foi Mardoqueu que o livrou. Ele descobre e ele pergunta nesse sonho. Ele pede um livro e pergunta o que foi feito por esse homem. Que honra ele teve por ter me livrado. E aí aqueles homens perto do rei diz: não foi feito nada. E o rei vai e fala para Ramã: pega a minha veste, pega o melhor cavalo, coloca em Mardoqueu, que esse homem vai ser honrado. Você crê que você vai ser honrado? Você crê que você vai ser honrado naquilo que você foi envergonhado? Mardoqueu, ele era um homem que vestiu o pano de saco, ficou lá esperando uma providência do céu. Às vezes nós não sabemos esperar a providência do céu. E Mardoqueu, ele é colocado, ele tem as honras do Senhor. Quem foi que morreu mesmo? Ramã. Mandou preparar a forca para o outro, ele morreu. Não só ele. A palavra vai dizer que os 10 filhos de Ramã foram mortos porque Esther teve coragem. Já que vai fazer, mata ele, mata os filhos. E olha o que diz para terminar. Vá comigo rapidinho, só para nós acabar. Lá em Esther 8, no versículo 16. Depois dessa mulher ter passado por tudo, depois que Mardoqueu foi honrado, Mardoqueu ele foi honrado por Deus, irmão. Ele foi honrado por Deus através da vida daquele rei Assuero. Olha aqui no capítulo 8, no versículo 16. Olha aqui no versículo 15, lê comigo. Esther, coloca no 15, Pablo. Então, Mardoqueu saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branco, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Vá no 16. E para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. É isso que o Senhor tem para mim e para você, amém? Você pode levantar a sua mão em nome de Jesus. O Senhor, Ele tem alegria, Ele tem gozo, Ele tem honra para as nossas vidas. Nós precisamos aprender a respeitar processos. Nós precisamos viver. Aquela menina chorou e sofreu. Aquela menina foi levantada rainha. Aquela menina, ela chorou de novo. Aquela menina se apresentou diante do rei. Aquela menina teve coragem. Aquela mulher de Deus fez um povo ter alegria, ter gozo, ter honra. É isso que o Senhor quer para as nossas vidas, amém? Fique de pé em nome de Jesus. Guarde essa palavra no fundo do teu coração. Irmão, aquilo que você recebeu, Zezinho, o inimigo não vai tomar, meu irmão, das suas mãos. O inimigo não vai tirar. É gozo, é honra, é alegria. Recebe do Senhor. Eu creio, irmão, conjecturo eu, que mulher bonita como Esther tinha tudo para ser arrogante, mas ela ouviu Deus porque ela existia um coração humilde. Conjecturo eu, porque o Senhor quer essa humildade. E nós vamos adorar o Senhor. E esse louvor nós já ensaiamos aqui ainda há pouco. Canta minha alma. Nós precisamos aprender a adorar a Deus com a nossa alma.
a esperar em Deus com a nossa alma, amém? Você pegou essa palavra ou não? Eu peguei a minha porção, irmão. Eu vou viver o processo, porque eu creio que existe uma estratégia de Deus sobre a minha vida, e eu hei de alcançar o propósito de Deus na minha vida, por amor a Ele, porque Ele nos amou primeiro, amém? Glória.